Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês uma sessão de abertura em que estará compondo a nova playlist que irá constituir aqui o canal Mente Aberta, tá? Na verdade, essa playlist ela já existia aqui no canal, porém eu percebi que os vídeos estavam bastante precários e aí resolvi privar esses vídeos e reiniciar a playlist de modo mais aprofundado, de modo mais munido de uma maior maturidade, digamos assim. Então, o título da playlist será Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional, tá? Onde nessa playlist estaremos falando sobre carreira profissional, estarei falando sobre o planejamento de uma carreira profissional, eu irei conversar com vocês sobre cursos, eu irei conversar com vocês sobre o mercado de trabalho, ou seja, eu irei conversar sobre os diversos aspectos que estão aí inclusos, né, no planejamento de uma carreira profissional. Para iniciar, como vídeo introdutório, eu irei começar falando sobre termos como especialização, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que são aí termos muito recorrentes, né, dentro de um planejamento de uma carreira profissional. Irei, sobretudo, conversar sobre o que é o lato sensu e o stricto sensu, né, que, enfim, são aí termos em que as pessoas acabam confundindo, né, porque não sabem claramente o que é cada um. Então, iniciando por lato sensu e stricto sensu, o que é, né? Esses dois termos, eles estão relacionados a quê e quais que são as diferenças, né, entre ambos? Bom, são aí termos que concernem o nível de especialização, certo? Digamos que eu me formei academicamente, né? Me formei academicamente e agora eu vou me pós-graduar, vou fazer uma especialização. Eu posso escolher o nível de especialização, se é a nível lato sensu ou se é a nível stricto sensu. Então, a especialização a nível lato sensu, ela é composta aí de uma carga horária de 360 horas, certo? E tem como objetivo tornar esse profissional um especialista em disciplinas relacionadas ao curso de graduação do mesmo. Então, um exemplo, eu, Carla, me formei em psicologia, irei fazer uma especialização em psicologia jurídica a nível lato sensu, né? Então, eu irei cumprir uma carga horária de 360 horas, em que estarei estudando de modo aprofundado apenas os assuntos relacionados à psicologia jurídica, certo? Então, por outro lado, se de repente, eu me formei aí em psicologia, daí eu vou optar por um mestrado, por um doutorado, né? Então, eu já estou optando por uma especialização a nível stricto sensu, né? Que é aí uma especialização um pouco mais avançada do que a especialização lato sensu, né? Ela é mais avançada, é mais ampla, né? É uma especialização com carga horária de 1.200 horas, e aí são especializações, tanto mestrado quanto doutorado, direcionados para o aspecto acadêmico mesmo, né? São indicados para quem planeja uma carreira como pesquisador, para quem planeja uma carreira como professor universitário, né? Então, vale frisar
que o graduando, né, quando ele termina aí a sua graduação, ele não precisa necessariamente obedecer essa ordem. Ah, me formei, então vou fazer uma especialização a nível lato sensu e depois fazer uma a nível stricto sensu. Ele pode sim seguir essa ordem, né? Porque de repente ele já vai para a especialização a nível stricto sensu, ou seja, mestrado, doutorado, mais preparado para o mesmo, né? Por já ter passado por uma especialização. Claro que em um nível mais baixo, mas aí ele já vem aí muito mais preparado, muito mais solidificado, digamos assim, para encarar uma especialização um pouco mais ampla, certo? Mas ao se formar, o graduado, né, ele já pode sair, enfim, da graduação e de repente ir direto aí para o mestrado, para um doutorado, certo? Então é isso. Eis a diferença aí dos termos, né? Lato sensu e stricto sensu. Lato sensu refere-se a uma especialização que vai focar numa determinada disciplina relacionada ao curso de graduação desse aluno. E aí é uma especialização mais específica, uma especialização mais curta, né, mais pontual, digamos assim, munida de 360 horas. E o stricto sensu refere-se à especialização um pouco mais avançada, mais ampla, né, que daí é o mestrado e o doutorado. Tratando-se do MBA, que quer dizer Master Business Administration, traduzindo para o português, mestre em administração de negócios, né, diz aí de um termo muito difundido nos Estados Unidos. Porém, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos aí, se tornou bastante conhecido aqui no Brasil. Só que muita gente escuta falar, né, ouve falar sobre esse termo MBA e não tem assim uma visão clarificada do que é, certo? É um curso aí muito procurado, uma especialização muito procurada por profissionais da área de gestão, porque é um curso de especialização de fato muito voltado para a área de gestão, certo? Nos Estados Unidos, o MBA, ele infere aí ao formado, né, o título de mestre em administração de empresas, certo? Só que é um curso muito amplo nos Estados Unidos, né, contém um amplo programa, é muito voltado para a especialização em diversos setores, no âmbito da gestão, no âmbito da administração de empresas, né? E é uma especialização nos Estados Unidos voltada para profissionais que já tenham uma boa experiência, uma boa capacitação na área de gestão, na área de administração. Ou seja, nos Estados Unidos, um recém-graduado, ele não pode cursar o MBA, né? Ele precisa se preparar mais, ele precisa recorrer a outras especializações para daí então estar preparado para cursar o MBA, para se munir-se, né, de experiências significativas, para daí então ser possibilitado de entrar em um MBA. No Brasil, o MBA funciona de uma forma mais diferenciada, funciona de forma diferente mesmo. Apesar desse termo Master, né, em seu nome, mas o curso aqui no Brasil, o MBA, ele está no nível de lato sensu, certo? Voltado aí para disciplinas na área de gestão e negócios, como eu falei, certo? A sua carga horária é de 360 horas, certo? E daí, um recém-pós-graduado, ele pode cursar tranquilamente o MBA aqui no Brasil. Nos Estados Unidos não, mas no Brasil pode, certo?
Tratando-se aí do pós-doutorado, né, o pós-doutorado, muita gente confunde muito PhD, né? Muita gente relaciona muito o título de PhD ao pós-doutorado, mas na verdade o pós-doutorado faz referência a uma atividade especializada ou até mesmo, digamos que um estágio de pesquisa em determinada universidade, que daí então são atividades realizadas que podem ser realizadas após a conclusão do doutorado, que daí é a especialização stricto sensu, né? Então, quem termina um doutorado e quer continuar aí se aprimorando como pesquisador, tem a opção, né, de fazer um pós-doutorado, que daí vai lhe dar um nível de excelência em uma determinada área de conhecimento, né? Ao contrário da pós-graduação, que é o mestrado e doutorado, especialização a nível stricto sensu, esse estágio, essa atividade pós-doutorado não visa a obtenção de um título. Uma pessoa que faz pós-doutorado não tem um título, né? Não existe o título para pós-doutorado. Como eu falei, muita gente relaciona aqui no Brasil o título de PhD ao pós-doutorado, mas não é. O título de PhD, ele está relacionado, ele é equivalente ao doutorado, certo? Só que aí as pessoas acabam confundindo, mas o título de PhD está relacionado ao doutorado. Lá fora, nos Estados Unidos, em outros países, um título de doutorado é o título de PhD, certo? E aí o pesquisador pós-doutorando, né, ele não tem vínculo trabalhista, digamos assim, com a instituição, com a universidade que o recepciona, e ele pode ou não ter uma bolsa, né, de estudos que vai financiar a sua pesquisa, os seus estudos, mas isso é muito relativo, né? Ele pode ter, também pode não ter, a universidade pode recepcionar e dar a este pós-doutorando esta oportunidade, né, de adquirir esse nível de excelência no seu espaço, mas, no entanto, não vai ceder bolsa para financiar a pesquisa, enfim. Então, de fato, é muito relativo, isso depende muito de instituição para instituição. E aí é muito comum haver um professor que vai estar ali orientando, supervisionando, né, este pós-doutorando na instituição, né? Esse professor ele será aí o responsável por fiscalizar a realização dos objetivos da pesquisa, certo? Mas o objetivo maior do pós-doutorado é mesmo o aprofundamento, né, na pesquisa em uma determinada área de conhecimento, não é a obtenção de título, certo? E é uma atividade que dá aí a este pós-doutorando a possibilidade de ter atividades paralelas, né? Como, sei lá, oferecer cursos nessa área de conhecimento a qual ele está atuando, né? A qual ele está debruçado nesta atividade do pós-doutorado, né? Ele pode oferecer cursos, pode dar aulas, palestras, ele pode participar em júris, né? Em bancas de avaliação de outros trabalhos de mestrado, de doutorado, e enfim, certo? Então, gente, basicamente é isso. Esses termos aí são muito recorrentes, como eu falei, no planejamento, né, de uma carreira profissional, e é legal que a gente tenha essa visão clarificada do que é cada um, justamente para que a gente possa traçar uma carreira profissional muito bem traçada, que a gente possa aí fazer um planejamento muito bem feito, munido aí dessa visão mesmo clarificada do que é cada coisa, para que a gente possa, executar cada uma dessas coisas dentro daquilo que de fato a gente se identifica mesmo, né? Tem gente que não se identifica
com a área de pesquisa, por exemplo, não se identifica como sendo um professor universitário e aí opta por fazer uma especialização a nível lato sensu, que é bastante importante, né? De carga horária de 360 horas, é muito importante para a capacitação desse profissional, enfim. Então, por isso é muito bom a gente ficar por dentro, né, desses cursos, desses termos, para que a gente possa ter o objetivo muito bem definido do que é que de fato a gente quer fazer após terminar um curso aí de graduação, certo? É isso, muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, tá certo? No campo de descrição aqui do vídeo, você vai encontrar informações adicionais como meio de contato comigo, que é por e-mail, certo? Então vejam aí o campo de descrição. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira me fazer, você pode mandar um e-mail e aí eu trago a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde, tá? Porque o que pode ser a tua dúvida pode ser a dúvida de outros e aí acaba aqui ajudando outros também, certo? Então, só lembrando que como eu recebo vários e-mails, eu respondo por ordem de chegada, ou seja, do e-mail mais antigo para o mais recente. Então tenham paciência, né, quanto à demora, porque demanda mesmo um certo tempo para que eu venha acessar o e-mail, estruturá-lo para daí então trazer para a playlist Carla Responde, tá certo? É isso. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.